Vamos conhecer aí um pouquinho do que é produzido, como é a produção nos Estados Unidos. Enquanto lá os americanos celebram quem produz, o Brasil transforma o produtor em vilão. Mesmo o agro sendo uma potência que aumenta aí, que alimenta o mundo. E agora surgiu um novo fundo florestal apresentado por Lula na COP30 que levanta mais dúvidas que certezas. Doutor, vamos começar a falar quais as diferenças entre o agro brasileiro e o agro dos Estados Unidos. O senhor está numa fazenda de soja, né? Já foi colhida aí. Fala as principais diferenças entre a produção no Brasil e nos Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente na produção de soja, né? Sim, eu diria que a agricultura americana, Joyce, ela é o principal concorrente nosso em qualquer área. É hoje a agricultura mais competitiva do mundo é a agricultura norte-americana. Agora, o que é interessante para você entender, Joyce? Eu estou aqui em Illinois, eu estou no estado que é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos. Aqui logo vizinho, a gente tem o estado de Iowa, ali é o maior produtor de milho. Vizinho aqui entre os dois você tem Nebraska. Nebraska e o Texas são os maiores produtores de carne, então eu posso dizer que eu estou aqui no Heartland, eu estou aqui no coração do agronegócio americano. Esse tipo de terra que você vê aqui no fundo são as terras agrícolas mais valiosas dos Estados Unidos. Eu estou aqui em Decatur, é uma cidade no centro mais ou menos de Illinois, só para você ter uma noção da força e como às vezes os brasileiros não têm ideia de como o agro brasileiro muda até a geografia, muda até o cenário mundial. Decatur já foi a capital mundial da soja durante grande parte do século XX. Para você ter uma noção, quase um terço da soja do mundo era esmagado aqui, aonde eu estou. Esse cenário mudou. Hoje o Brasil produz muito mais soja do que os Estados Unidos. Talvez a capital mundial da soja hoje seja Sorriso. Mas só para mostrar essa diferença. E o que você vê aqui atrás, Joyce, não sei se você está conseguindo ver o clima, Sim. meio nublado. Nós estamos aqui no outono. Daqui a pouco, 1º de dezembro, começa o inverno aqui. Então essa é a grande diferença dos Estados Unidos e do Brasil, por exemplo, em termos de clima. Aqui você consegue fazer só uma safra. Por quê? Grande parte do ano você está aí com essa neblina, então você não tem essa incidência solar que o Brasil tem, então aqui você não consegue fazer uma segunda safra. Quando começa o calendário agrícola aqui, Joyce, o agricultor americano ele tem que decidir, ou ele vai plantar soja ou ele vai plantar milho. O que ele decidir, ele não pode mudar. Ele tem que passar todo aquele ano agrícola apenas naquela cultura. Diferente aí no Brasil, o sujeito planta soja, o nosso agricultor, acaba de colher a soja e depois ele vem e planta o milho. Então é um país extremamente abençoado. A gente até tem uma expressão, Joyce, no Brasil, que quando você compra 1 hectare de terra, você não está comprando apenas terra, você está comprando clima, regime de chuva, você está comprando topografia, coisa que os Estados Unidos aqui não tem. Esse clima aqui nublado impede você fazer uma segunda safra. Ô, doutor, e como nós estamos avançados aqui no Brasil nessa realidade aí, era o Brasil há 20 anos praticamente, né? Porque o plantio direto é um sucesso tecnológico e ambiental por aqui. Nos Estados Unidos, eles não fazem esse plantio direto ali, pelo menos nessa fazenda aí. Por que eles não fazem o plantio direto se dá tão certo aqui no Brasil? Aqui, isso é uma coisa muito interessante, essa pergunta sua ela é muito boa. Essa fazenda que você está vendo aqui atrás, ela não faz o plantio direto. O que é o plantio direto? É você plantar na palha. Então você acaba, por exemplo, de colher a soja, você tem aquela palhada da soja e logo em seguida você vem com milho. No caso do Brasil, nós estamos iniciando o plantio da soja. Essa fazenda aqui, ela acabou de colher, os Estados Unidos plantam o inverso, apenas o estado de Roraima planta igual aqui aos Estados Unidos, mas eles ainda aram a terra. Não sei se você consegue ver aqui, ó, toda essa terra aqui, ela está arada, tá vendo? Então, aquilo que a gente falava, tem até aquela música do Chitãozinho, Chororó, terra vermelha, terra arada, aquilo era coisa que os meus pais, os meus avós faziam. Eles continuam fazendo isso. O Brasil não faz mais isso, a gente não remove esse solo. Significa o quê? Que nós emitimos menos CO2, porque essa fazenda aqui, ela teve que colocar um trator, ele consumiu óleo diesel, ele usou arado, ele usou uma grade para remover esse solo. O Brasil não faz mais isso. Eu vou te dar uma ideia. Estou em Illinois, que é um dos principais estados agrícolas dos Estados Unidos. Eu não estou em qualquer estado. Aqui apenas 27% do estado de Illinois faz plantio direto. O restante, como essa fazenda, não faz o plantio direto.
Se você pegar Mato Grosso, Joyce, é exatamente o inverso. 96% do estado do Mato Grosso faz plantio direto, quer dizer, o oposto. Então, nós emitimos muito menos CO2. Se a gente pegar uma soja produzida aqui e pegar uma soja produzida lá no Mato Grosso e mandar para alimentar, por exemplo, o salmão da Noruega, porque hoje o principal fornecedor da ração do salmão da Noruega é a soja brasileira. Nós vamos emitir menos CO2 quando a nossa soja chegar lá em relação à soja americana. Então, se a gente está falando de sustentabilidade, não tem ninguém igual ao Brasil. E isso, Joyce, há estudos, por exemplo, de universidades, estudos técnicos. Por quê? Porque quando você faz o plantio direto, Joyce, é como se você estivesse voltando aos tempos originários. Aquelas florestas, aqui você vê um pouco de palha que eles ainda não gradearam aqui nesse lado, significa que aquele solo não removido, e esse solo, quando ele fica com essa palha, que nem você está vendo aqui, eles vão gradear ela logo em seguida, aqui você tem um grande estoque natural de carbono. Então, é o sequestro e a captura do carbono, que é uma coisa que o Brasil não está sabendo explorar e que a gente deveria ter apresentado isso, por exemplo, na COP30. Não tem nenhuma agricultura que faz esse tipo de plantio direto. E aqui, Joyce, eu queria prestar inclusive um tributo, aproveitando o seu programa, que é muito popular entre os agricultores, o meu tributo a esses 3 agricultores brasileiros que criaram o plantio direto no Brasil. E um deles, inclusive, Joyce, ainda está vivo, é o seu Frank Dijkstra. Essa era uma pessoa que poderia estar sendo homenageado hoje na COP30. A gente tem aí nome de ruas, de praças com tanta gente, mas esses são os verdadeiros heróis brasileiros que mudam o nosso cenário, como o seu Frank Dijkstra ter feito esse plantio direto, algo que nem os americanos ainda estão conseguindo fazer.